Fala galera, a gente vai começar então o 5º episódio do podcast e convidamos então os dois da Endemic, Nassif e Matheus, para compor nossa mesa. E hoje a gente vai falar sobre, aproveitando que a gente tem o dobro de cervejeiros na mesa hoje, a gente vai falar sobre a profissão do mestre cervejeiro brasileiro, a influência desse profissional no nosso mercado e o que o mercado de cervejas brasileiras pode esperar e deve, criar de característica original, de característica com terroir nacional, em cima do trabalho desses profissionais brasileiros, trazendo aí novas ideias para a nossa cerveja, para o mercado mundial até. Solta a vinheta! Galera, se apresentem aí então, para todo mundo conhecer vocês. Certo, meu nome é Matheus Domingues, eu sou técnico cervejeiro, formado em gastronomia também e sommelier de cervejas. Hoje sou um dos fundadores e blenders da Endemic, junto com o Nassif. Sou o Nassif, sou formado técnico cervejeiro e sommelier de cervejas pela Demens. Hoje em dia trabalho na cervejaria Green Coast e na Endemic, junto com o Matheus, onde nós fazemos blends e trabalhamos com insumos nacionais. Maravilha! E encaixando já essa ideia de insumos nacionais e a profissão, né? Então a gente está conseguindo encaixar agora insumos nacionais na cerveja, a gente não está mais só baseando a nossa cerveja no que se faz na Bélgica, no que se faz nos Estados Unidos, no que se faz na Alemanha. Saímos um pouco daquela história que a gente ouvia há 5 anos atrás. A cerveja de vocês é tipo a cerveja alemã, é tão boa quanto a alemã, né? Então, isso todo mundo compara com algumas brasileiras, né? Ou é tão boa quanto aquela que eu sempre bebo, né? Porque você sabe como é que é. Eu vou falar marqueiro para não dizer a marca e o eiro, né? Não, porque eu tenho... que vocês têm de idade, eu tenho de tomando essa cerveja, porque eu sou um marqueiro. Aí eu penso, cara, tomar a mesma coisa por 30 anos, ele tem menos experiência do que uma pessoa que resolveu tomar 2 cervejas na vida. Às vezes num dia. Num dia. Então assim, a gente começou... E claro, isso é reflexo, né, da nossa cultura cervejeira, da história cervejeira do Brasil. E o legal é ver agora que a gente tem profissionais cervejeiros, né? Então antes a gente tinha mestres cervejeiros nacionais brasileiros que iam para fora, estudavam fora, as grandes indústrias mandavam eles para outras escolas, e eles traziam esse conhecimento externo para aplicar aqui. E isso não aconteceu de forma errada, né, de jeito nenhum, não é criticando, mas eu acredito que o nosso início de história cervejeira, por não ter uma raiz cervejeira tão longa, a gente repetiu, a gente fez a mímica do que era o mercado externo. Então, onde esse cervejeiro estudou? Ele estudou na Alemanha, ele trouxe a mímica da Alemanha, né? Estudou nos Estados Unidos, ele trouxe o que aquele mercado traz para cá. Tanto que escola inglesa e escola belga são fraquíssimas no Brasil, porque a gente não tinha cervejeiros que iam estudar na Inglaterra nem na Bélgica, ia muita gente para os Estados Unidos e para a Alemanha. E a gente agora, com profissionais formados localmente, né, que vocês tiveram, a gente estudou aí junto, né? A gente teve experiência de professores e profissionais nacionais. Então, vocês se formaram com a experiência de quem trabalhou no mercado nacional e deu para vocês essa característica daqui, não foi uma mímica de fora, vocês viram o que está acontecendo aqui. E como é que é, né? Deem aí um pouco, vocês três na realidade, né, que são realmente formados mestres cervejeiros, o que é ser mestre cervejeiro brasileiro no mercado brasileiro? Acho que a gente teve muita influência, que nós tivemos 3 professores que produzem os maltes, tem professora que tem empresa de fermento, a Gabriela da Levitec. Exato. Então, de certa forma, nos sentimos capazes de fazer algo brasileiro com a mesma qualidade que lá fora eles fazem. Tentar trazer um pouco de autenticidade, né? Tentar usar o que a gente tem à mão, fresco, produtos hoje a gente tem com qualidade tanto quanto os importados, para tentar criar algo característico e de nossa propriedade, digamos assim, sensorialmente, né? E eu acho que aproveitando também o que tu falou de professores brasileiros, o que a gente conseguiu trazer muito foi essa característica de conseguir, talvez numa situação um pouco mais adversa, que a gente sabe que infelizmente a gente não tem os melhores equipamentos, a gente não tem os melhores insumos, né? Chegando para cá de maneira fresca, como deveria chegar, e a gente consegue extrair o máximo disso. Né? Se fossem professores de fora, talvez iam falar, não, isso não serve, procura outro fornecedor. Isso que eu acho legal, que vai moldando o estilo de cerveja que a gente pode fazer. Não é, eu quero fazer uma cerveja com tal lúpulo americano que eles fazem cervejas boas.
não, já que nosso lúpulo traz esse tipo de característica, beleza, vamos fazer uma cerveja com esse tipo de característica. Perfeito. E o mesmo se aplica para os maltes, para o fermento, nosso perfil de água. Acho que só então a gente vai poder formar o que pode vir a ser uma escola brasileira de cerveja, acreditando nos insumos locais. E vai um bom tempo, né? Acho que isso também é legal a gente discutir, agora nós 4. A escola de cerveja, ou um estilo de cerveja, propriamente dito, ele não surge porque alguém quer. A ideia vem, várias pessoas têm que endossar esse movimento, isso tem que acontecer, né? Várias cervejarias têm que apoiar o projeto. E aí, claro, isso caindo também no público e essa coisa indo para frente, acaba sendo reconhecido, como foi o caso da Catarina Sauer, né? Que foi até um fenômeno de onde a gente está falando aqui. A gente está em Santa Catarina, só para a galera saber de onde a gente fala. E isso vai acontecer com outros estilos, é questão de tempo. Né? Querendo ou não, isso é a mão do mestre cervejeiro que está ali projetando aquela receita, projetando aquela cerveja e utilizando o insumo que ele tem à mão. Então, muita da responsabilidade de utilizar e criar algo novo está ligada ao mestre cervejeiro. E essa é uma receita que não é uma grande novidade. Por que a Inglaterra tem ótimos estilos escuros? Porque eles trabalhavam com a condição deles. Condição de água, né, a água muito alcalina, não favorecia cervejas com maltes claros, então eles conseguiam tirar grandes resultados, baixar esse pH da água com maltes escuros, e isso favoreceu esse sabor, esse desenvolvimento. Você vai para a água de Munique, a água de Pilsen, cada região. Água de Joinville, água de Agudos, né? Cada região foi criando, né? Cada escola cervejeira mundial foi criando suas características em cima das condições que elas tinham, como o Nassif comentou. A gente tem não adianta a gente querer bater cabeça, eu quero fazer cervejas iguais às dos americanos. A gente não recebe lúpulos com a qualidade que eles recebem. Não adianta bater cabeça. Americanos com a qualidade que eles recebem. E se a gente ficar tentando, né, talvez até uma grande dica para o nosso mercado, se a gente ficar tentando fazer a cerveja dos outros, tentando alcançar a qualidade dos outros, a gente nunca vai ter a nossa cerveja. Exatamente. Vai ser sempre uma réplica que não alcançou o potencial da original, porque a gente não tem a mesma condição ainda da original, né, da escola original. É uma forma de autoafirmação também, eu vejo, do mercado cervejeiro, dos profissionais, né? Então, a gente utilizar desses insumos, desse terroir que a gente tem, é uma autoafirmação para o mercado, para os profissionais, para o público também, que se entender aquele conceito daquela cerveja, de como ela é produzida, eles vão valorizar ali, existe aqui algo que é próprio e é nosso. Exato. Sem falar que ajuda a estruturar a cadeia como um todo. Sim. Se a gente pegou um lúpulo lá de São Paulo, o lúpulo é bom, deu certo, nossa cerveja é feita com ele, então pode ser que outras cervejarias comecem a usar também, e isso vai incentivar o produtor de lúpulo a fazer um melhoramento genético, a ter um maquinário mais tecnológico. E a economia começa a girar aqui dentro também, né? Chega de importar tudo. Sim, é um meio de, digamos assim, investimento na ciência, digamos assim. Desenvolvimento, exatamente, do mercado cervejeiro e dos insumos, principalmente. E economicamente, eu tenho uma continha bem rápida que eu sempre faço quando eu quero falar de mercado local, né? Essa ideia do beba local. Beba local é uma bandeira que a gente levanta desde o início do mercado cervejeiro especial, artesanal. Mas quando a gente vai no beba local e compra tudo importado, o consumo local já não é completo. Sim. E aí a gente começa a conta da economia básica, né? Se eu pego o meu R$1, ao invés de eu comprar, você me fornece lúpulo, malte e fermento. Eu pego o meu R$1 e compro lúpulo, malte e fermento do mercado exterior. Para onde foi o meu R$1? Para fora. Quando eu pego o meu R$1 e compro de você pega o seu R$1 e compra a cerveja dele. Ele pega R$1 dele e compra o rótulo dele. Ele pega esse mesmo R$1 e compra o meu insumo. E aí a gente fecha um ciclo. Esse R$1 virou 4 nessa mesa. Porque a gente está fazendo na nossa comunidade, no nosso ciclo econômico, né? Por isso que a gente fala, quanto que vale $1 hoje? Vale R$5. E quanto vale R$1 na nossa mão? A gente realmente faz ele valer R$4? Ou a gente pega e dá para o mercado de fora, para um mercado distante e não valoriza? E isso que o Nassif comentou de novo, né? Se eu compro do produtor e faço um produto bom, aceito o desafio, que ser mestre cervejeiro, ser profissional do mercado cervejeiro hoje é mais aceitar desafios do que trabalhar. É isso aí. Porque assim, qual é o histórico do lúpulo brasileiro em cerveja? A gente não sabe. Qual é o histórico do fermento brasileiro em todos os estilos? A gente não sabe.
Qual é o histórico da Catarina Sauer de 10 anos? Não tem, ela não existia 10 anos atrás. Sim. Então é o desafio de criar esse histórico, de criar essa estatística, essa referência e para mostrar, ó, pessoal, vale a pena produzir lúpulo no Brasil, porque dá para fazer cerveja boa que lá fora eles não conseguem repetir. Por quê? Porque o lúpulo é daqui. Eu não consigo repetir perfeitamente uma cerveja americana, aquela Harvest Ale, né? O lúpulo da colheita. Por quê? Porque não dá para pegar o lúpulo da colheita lá no Oregon e trazer aqui para Santa Catarina, atravessar o mundo, atravessar o globo, né? Para dizer não é igualzinho. Não é, você trouxe uma característica, você replicou uma ideia, um conceito, que é muito legal replicar no nosso mercado, mas igual, ter a mesma sensação, não é. Tem que ser no mínimo uma releitura. Só eles vão ter. E a gente pode ter a nossa característica completa na Catarina Sauer, e nas cervejas de fazenda, cara, o fermento isolado aqui, os lúpulos, né, cultivados aqui, o malte feito, cultivado e malteado aqui. Cara, tudo tem o nosso terroir, o nosso gosto. Né? E esse é o desafio. O desafio hoje, né, eu vejo como profissional cervejeiro, é ficar em cima, repetir e pensar um pouquinho, tá, já fiz isso aqui, ficou legal, e se eu mudar um pouquinho aqui? Não criar uma bandeira, né? Como o Antonés comentou, a Escola Brasileira Cervejeira está montada. Não, ela está começando a ser montada, e ela não é um objetivo, ela é uma consequência. Exatamente. Se a gente pegar como exemplo a Catarina Sauer, né, que utilizou um estilo base alemão, com teor alcoólico um pouco maior, e utilizou as frutas que a gente tem, a cadeia de pequenos produtores de frutas, cafés, condimentos que a gente tem no Brasil é infinita. Assim. Cada região tem o seu terroir, cada região tem, digamos assim, algo autêntico para ser utilizado. E é uma diversidade que a gente pode apostar aí em 10 anos a gente não conseguiu utilizar tudo que tem disponível no mercado. Eu acho que a gente vai morrer e não vai ter testado tudo que a gente tem para testar no Brasil. Com certeza. Porque não, tem a variedade muita é absurda. A gente tem essa variedade mais do que qualquer outro país com certeza, no mundo. Com certeza. E aí fruta, tudo, e tem raízes, tem muita coisa para trabalhar, cara, muita coisa. Então assim, talvez realmente o caminho não seja seguir com super variedades de lúpulo, a gente não sabe. Mas talvez de fato seja introduzir conceitos novos, utilização de raízes que nunca foram utilizadas em cerveja, seguir para uma linha que como os belgas fizeram e os americanos fizeram coisas diferentes, o Brasil tem que seguir talvez por uma linha diferente, de fato. Né? E a gente só vai saber na prática daqui a alguns bons anos. Né? Eu acho muito legal que a característica peculiar dos insumos nacionais acabam às vezes trazendo um certo desequilíbrio, uma adversidade à cerveja que você planejava montar, e aí você tem que recorrer a outras ferramentas, como blend, como suporte de outros profissionais da área, que aí entra o sommelier, e aí vocês juntos formam um perfil de uma cerveja de acordo com aquilo que vocês têm. Você faz ao contrário, eu tenho isso e posso chegar a tais lugares. Perfeito. E eu acho que isso conecta muitos profissionais, né? O Matheus, que a gente chama de goiaba, só precisa de falar goiaba vocês entenderem. Que é um ingrediente brasileiro também. Fica a dica. Justo. Ele vem da gastronomia e assim, falando agora talvez por nós quatro, né? Existe muita dificuldade ainda de treinamento nesses restaurantes, né? Que a gente falou em outros episódios ali. Cara, por que o restaurante, em vez de oferecer uma pizzaria que só oferece o refrigerante mais famoso do mundo num combo, por que não bota um graulezinho como a gente está tomando aqui na mesa? Combo da pizza? Do combo. E não precisa ser a Pilsen, pode ser uma Hop, pode ser uma Summer Ale. E aí o cara pode pedir uma pizza doce e vir uma Stout como a gente está tomando. Aí você entrega uma harmonização num pedido que seria, vou pedir uma pizza de fim de semana. Eu vou pedir uma pizza de fim de semana com uma cerveja que eu vou te mostrar uma harmonização. É outra coisa, a gente fala de experiência. Exato. E fala de conexão, né? A experiência é muito importante, né? Muitas vezes o consumidor ele não está pagando só pela pizza e pela cerveja, ele está pagando por aquele combo da experiência, da harmonização que você sugeriu a ele, dessa nova descoberta que ele vai fazer. Perfeito, então, não precisa nem começar com a pizza, pode ser com um hambúrguer artesanal, que é uma coisa que já é um pouco mais gourmetizada. Esse hambúrguer pode vir com uma IPA, pode vir com uma cerveja talvez bem carbonatada para quebrar, né? Essa questão da gordura na boca. E cai naquilo, a gente já falou isso num outro podcast, né? Poxa, Doniazzi, mas ninguém manda growler com pizza, ninguém manda porque não dá certo. Aquela historinha do vendedor de sapatos, né? Que a gente contou, né? Poxa, ninguém usa sapato, não vai vender, não, ninguém usa sapato, vai vender muito, né? Ninguém tá mandando growler.
Ninguém está mandando com uma pizza harmonizando. Eu duvido que qualquer refrigerante seja melhor do que uma cerveja bem harmonizada com uma pizza. Pô, a pizza de calabresa, né, o bacon, bastante gordura, bem condimentada. Manda uma cerveja bem lupulada para você ver a harmonização que vai. Não tem refrigerante que bata uma essa combinação de pizza e cerveja. Exato. E é bom pro cara da pizzaria, porque ele vai vender, a marca dele vai ser valorizada, as pessoas vão ter ali vão simpatizar com a ideia, digamos assim, e é bom pro cara também que está fabricando cerveja, com porque certeza. querendo ou não, a marca dele tá na casa de todo mundo. Exato. E vende e traz as pessoas, de modo geral, pouco se sabe sobre cerveja especial no Brasil, né? O mercado é muito novo ainda, mas as pessoas quando escutam, cerveja artesanal, é legal, é bom, valor agregado. Então assim, traga valor agregado para tua pizza, para o teu bar, para o teu restaurante. Exato. A pessoa vai receber um combo, ela conta, pedi uma pizza segunda-feira, né, o dia de contar vantagem, né? Antigamente tomei 18 caixas sozinho. Hoje comprei uma cerveja de lata, paguei tanto. Fiz uma combinação, fiz um risoto com uma triple lá, com um amigo meu trouxe. A gente quer contar vantagem, porque sabe, é igual a gastronomia. Sim. O cara foi num restaurante bom no final de semana, segunda-feira ele conta. Fui em tal restaurante, animal, prato, olha aqui, bate foto, postou. O ser humano vive em comunidade, né? A cerveja tem esse potencial. Ninguém bate mais foto de pizza hoje, a não ser que seja numa pizzaria famosa, gourmetizada, né? Gourmet. Mas ninguém bate, né? Porque pizza é o dia a dia, é o tradicional, é simples, é o rotineiro. Agora, quando o cara mandou uma pizza com um growler de cerveja, a minha pizza doce veio com uma cerveja escura. Eu sempre tomava lá aquele refri doce, pizza doce, terminava enjoado da minha janta, né? Por que não terminar com uma combinação de sabores que diz, cara, que descoberta, né? Então, e é uma coisa simples, né? A pizza do dia a dia. E a gente tem uma gama de cervejas que cabem, né? E de alimentos, a gente está falando de pizza como uma coisa que no fim de semana normalmente se pede. Mas vai com hambúrguer, vai com uma massa que você vai pedir no restaurante. Então a harmonização é infinita, tu sabe melhor do que provavelmente nós três aqui. E essa identidade ali, com o Matheus, que é da área da gastronomia, né? A gente estava falando antes até, poxa, os chefes de tal, né? Culinária espanhola, culinária italiana, aí o cara é chefe e é italiano. Ele dá a releitura dele. Você não pega os novos profissionais da culinária, vou fazer a massa de molho de tomate igual se faz há 400 anos. Não, ele faz, mas eu usei uma técnica nova para amolecer o tomate. Interpreta. Usei um condimento novo, trouxe essa folha da Índia, trouxe essa folha de tal do Oriente Médio, daqui, dali, do Brasil. Ele dá a releitura, ele dá o toque dele. E isso talvez seja o grande papel dos novos cervejeiros. Sim. Trazer o nosso toque. É isso que o Nassif comentou, a cerveja de fazenda, o ingrediente local, o que eu tenho de potencial, o que eu posso explorar aqui. E o Brasil é um país continental. Então não precisa ser aqui em Santa Catarina, a gente de cerveja tem que ser assim. Cara, lá no Nordeste tem que ser de outro jeito, não tem que ser a cerveja feita no Nordeste não tem que ter o terroir de Santa Catarina. E tem que fazer sentido para eles. Tem que fazer sentido lá, exato, tem que ser com a cara deles, pra gente quando for daqui pra lá provar, esse é o gosto do Nordeste na cerveja. Assim quando vem pra cá, isso é a ideia de vocês daqui, que massa. Tem essa pegada, que pratos vocês têm aqui, né? Falo muito sempre quando uma cervejaria quer, Vitor, que estilos a gente faz para nossa cervejaria nova? O que o teu consumidor quer beber? O que ele come na tua região? Porque pode ser que ele consuma pratos super condimentados e salgados, e em outra região com temperos ácidos e pratos leves. Vai vender a mesma cerveja para os dois? Não! Pense no que o teu consumidor consome. Aproveitem que o Brasil já tem a culinária bem definida em várias regiões. Por que a cerveja não pode acompanhar a culinária de cada região? Claro, porque tudo é paladar também, né? Exato. E a gente falou em outros podcasts, o nosso paladar infelizmente é muito infantil no Brasil. Sim. Ou é muito doce, ou é muito salgado, a acidez não é muito bem inserida nesse paladar infantil. Então, soa até meio pesado falar em paladar infantil, mas é isso, a gente precisa evoluir em muitos aspectos. E o nosso papel, nós quatro como cervejeiros, fomentar essa questão de desenvolvimento de profissionais, de técnicas, de harmonizações, por que não? Né? E trazer essa questão de inovação, não só de releitura. Mas fale um pouquinho sobre a cerveja de vocês antes da gente terminar esse podcast. Vamos aproveitar o espaço merchan aqui. Nós fazemos cervejas de fazenda, onde a característica
da cerveja base foi um fermento isolado pela Gabriela da Levitec, em Santa Catarina, com características, com terroir local. E a partir disso, a gente pensou, ó, então nós temos essa característica na nossa cerveja, o que a gente quer agregar a ela? Esse lúpulo vai trazer tal característica, se nós usarmos tais maltes, vai trazer essa, temos especiarias. E aí a gente juntou uma partezinha de cada e formamos a nossa cerveja clara de fazenda. E deixa eu fazer uma pergunta que eu fiquei curioso agora. Vocês tinham ideia no que isso ia dar ou vocês decidiram se aventurar e entrar de cabeça, ó, independente do que sair, vai sair com o sabor, com as características que representam esse lugar que a gente está inserido? A gente tinha no início ali da ideia, né, conversado sobre onde faríamos, afinal a nossa marca é uma marca cigana, e aí a gente chegou até a Única, onde o Nassif foi cervejeiro técnico durante foi o cervejeiro produtivo ali, digamos assim, né, executivo ali, prático, perfeito essa palavra, foi o cervejeiro prático, e residiu na Única durante 1 ano. Então a gente chegou até a Única já com uma bagagem de ele conhecer os profissionais lá, o Bruno, o seu Luciano, o Vini, e a Única já tinha um projeto de cervejas ácidas, mas estava desativado, teve um hiato durante um período produtivo. E aí a gente chegou até lá, eles tinham uma cerveja com 3 anos já com esse fermento que o Nassif disse, e aí a gente fez o blend. Então eles abriram para a gente um espaço, nos cederam um espaço físico para produzir mais cerveja e utilizar aquela que já estava ali há 3 anos envelhecendo, com aquelas características de ser uma cerveja que utiliza um fermento selvagem, digamos assim, né? Tudo bem que foi isolado, mas é um fermento selvagem. Para fazer um blend e chegar à cerveja clara de fazenda, que foi o primeiro lançamento da Endemic. Acho que quando a gente fala em cervejas autênticas ou para o público brasileiro, é fundamental falar a palavra tropicalismo. Sim. Então, a partir do momento que era o nosso caso, que nós tínhamos uma cerveja que a característica principal dela era mais frutado, na linha de frutas amarelas, principalmente a Nespera, que é aquela ameixinha amarela, a gente, o que fica legal com esse perfil? Aí nós fomos para um condimento, para uma citricidade, um leve toque herbal, nada muito alcoólico, muito denso, muito pelo contrário, frisante, refrescante. Exato. Então, a cerveja que nós queremos é para o público brasileiro, com características locais. Então, vai ser mais ou menos por essa linha que a gente vai ir. Foi uma mistura das duas coisas, então. A natureza agiu por conta, mas vocês direcionaram mais ou menos essas criativas. Se é isso que temos, então faremos Vamos dessa sair o forma. melhor disso. E pensar assim, né? Existem diversas discussões sempre se levanta, né, historicamente, quem inventou a cerveja, quem criou a cerveja. A primeira regra, isso agora o Vitor, falando como profissional, a pessoa, ninguém inventou a cerveja. A natureza fez a cerveja. O ser humano, né, o homem, só direcionou o que a natureza fez e fez bem feito. Só deu rumo, deu direção, ou deu até explicação, traduziu o que a natureza fez. Então a gente tem que pensar, porque não sei quem inventou cerveja, essa briga enorme, né? Quem inventou? Cara, a invenção é tipo, quem inventou o avião, quem inventou a televisão, quem inventou realmente pegou lá, somou. Agora, a fermentação não foi inventada por ninguém, ela foi descoberta e depois direcionada, depois estudada, né? Então o mestre cervejeiro, ele não inventa cerveja, ele direciona, ele lida com a natureza. Essa conexão que a gente tem, talvez, né? Agora a gente tem começado a rever essa conexão. Tudo estava muito industrializado, maquinizado ali. Cerveja, escala, faz automático. A gente tem que começar a entender que escala é bom para os negócios, né? Automatizar certos pontos. É interessante automatizar quando a parte que põe a rolha e fecha a gaiolinha, mas não é super interessante automatizar esse direcionamento, olhar, entender as frutas locais, olhar o fermento, que perfil está trazendo, qual é o perfil tropical. Não existe automação para perfil. Não tem algoritmo que entende, a inteligência artificial que interprete isso. A inteligência artificial vai olhar, não, essa cerveja ela tem que ter tanto de pH, então ela está fora, não serve para nada. Sim. Ela tem que ter, alguns estudos já existem em cima do nariz eletrônico, né? Até a Amanda, né, que avançou muito nesses estudos, mas no final de tudo tem que ter um ser humano interpretando aquilo e dizendo, ok, com esses resultados eu decido
se eu boto essa cerveja para frente ou não, né? Eu decido de acordo com o meu histórico, porque eu dizer que algo é bom ou ruim tá embutido no quê? No histórico, experiência Vitor. Suas crenças, Mateus, o Nassif e o Antoniazzi dizendo, não, é bom ou ruim. Aí a gente vai São sentar. outros indivíduos, claro. E o legal disso, da cerveja, é a gente sentar com o cervejeiro e olhar assim, tá, o que a natureza nos deu? O que a gente conseguiu direcionar, cercar, proteger, né, e replicar? E agora, com uma nossa decisão conjunta, para quem vai isso? Como vai? Né? Porque vocês, perguntando agora, vocês têm intenção de fazer a mesma coisa pro resto da vida? Não. Pois é. Querendo ou não, quem faz a mesma coisa pro resto da vida? Máquina, robô, né? Querendo ou não, as pessoas também são diferentes. A experiência que o Vitor tem, do Matheus, do Nassif e do Vitor também são diferentes. Quem está, por exemplo, em Minas tem uma referência sensorial ali do que consome, quem está em São Paulo tem outra, quem está em Santa Catarina tem outra. Então, por mais que tenha uma intervenção, digamos, de uma pessoa ali, vai ser diferente, porque as referências são diferentes. Exatamente. Mesmo que a gente tenha interferência e você direcione, vai sair um produto diferente, você não vai conseguir... E é parte da nossa responsabilidade como profissionais ensinar isso e explicar isso com a parte técnica. Quando a gente está na fábrica, na produção, sim, tem que ser técnico, tem que usar os termos, tem que ir a fundo ali. É especialização, isso é profissão, é trabalho. Sim. A diversão está aqui no beber e conversar e trocar uma ideia, mas antes de chegar nesse copo é trabalho, então tem que ser discutido tecnicamente. Mas fora isso, a gente tem que explicar e repassar essa técnica para o consumidor final, para ele entender que a gente está tendo um desafio gigantesco em direcionar o que a natureza faz. E não é fácil, né? A gente não fala as forças da natureza. Quem controla a força? Não se controla. A gente pode, no máximo, se adaptar e direcionar, né? E explicar isso para o público, né? Pô, o que o Nassif comentou muito da cerveja tropical. Por que ele comentou tropical? Porque a gente está num país tropical. Quais são as características, né? Frutados, cítricos, frutas amarelas, né? Esse frescor, essa citricidade, acidez. Isso tudo está numa biblioteca de memória, de experiência, porque você falou isso em função da sua experiência, mas também sabendo que muita gente já passou essa experiência para você. É uma soma, não tem máquina que crie isso, né? E é nosso papel ensinar. Até uso como um exemplo nas aulas de análise sensorial, que é, olha como o nosso público ainda somando com o paladar infantil que o Antoniazzi comentou, quando você dá uma alga, né, essa alga da comida japonesa para a pessoa provar, nossa, tem gosto de peixe. Aí eu pergunto, e qual é o gosto do peixe? Aí a pessoa, como assim? Será que não é o peixe e a alga que tem gosto do mar? Né? Ou quando eles provam uma cerveja, uma Hawk Beer, né, defumada, tem gosto de bacon? Não, a cerveja e o bacon tem gosto de fumaça, né? Exato. E aí a gente começa a direcionar, interpretar do jeito certo, direcionar e ensinar, senão fica tudo, tem gosto de bacon, mas não vai bacon, então não tem gosto de bacon se não vai bacon, mas é igual, né? E aí numa dessas experiências eu até não, pra mim tem gosto daquele caramelo defumado, tem gosto de caramelo, de bala, porque o cara não gosta de bacon. Então, se a gente vai só pela experiência pessoal, fica confuso. Então, é papel do profissional divulgar isso de uma maneira traduzida, de uma maneira fácil de se entender, porque se a gente complicar a cerveja, que já não é conhecida, né, o beba local, o easy drink, o drinkability, não vai existir, porque a pessoa não consegue achar fácil beber uma cerveja escura. Porque é muito diferente do que eu estou acostumado. Então, a gente tem que explicar e traduzir isso bem, de um jeito fácil para a pessoa entender, eu quero uma stout, tem que se ensinar até os nomes da cerveja. E ela se identifica, né? Depois de um tempo ela se identifica e aquilo vira memória, uma rotina, cria uma memória. O paladar evolui, né? E por isso que é necessário que dentro de um portfólio de uma cervejaria que quer lidar com um público, independente de qual seja esse público, que existam cervejas de transição. Que de uma Pilsen ele não pule para uma IPA de 100 IBUs. Sim. Que exista uma Hop Lager, que exista uma Session IPA e a coisa vai evoluindo de cada degrau tem que ser explicado. E respeitado, explicado e respeitado. E vai ter gente que vai ter mais afinidade por acidez e tá tudo bem. Vai ter gente que vai preferir amargor e tá tudo bem. Somos individuais, como o Goiaba muito bem comentou, né? Somos pessoas diferentes. Aí que eu acho importante a parceria, o trabalho em conjunto com o sommelier. Porque o cervejeiro, numa fábrica ele faz uma coisa, em casa ele gosta de beber outra, o cara geralmente estudou bastante, tem uma grande bagagem teórica, mas ele não consegue
transcrever isso para o consumidor. Daí entra o sommelier utilizando termos mais brandos, uma linguagem tanto mais poética, mais sedutora. Mais lúdica. Daí, que nem as cervejas da Endemic. Se a gente for falar, uma cerveja com 3 anos de fermentação mista, isolado, e aí dividimos em 5 partes, pegamos uma partezinha, a galera acha chato, não vai querer. Mas a partir do momento que a gente diz, não, nós temos autenticidade, são cervejas com tropicalismo, é frisante, tem uma leve acidez, lembra um espumante, já vai criando uma imagem e até uma vontade da pessoa degustar essa cerveja. Vocês que descreveram ou vocês contactaram alguém para fazer esse trabalho que o Nassif falou? A gente tem diversos parceiros, né? Amigos que degustaram ali, analisaram a cerveja e nos deram um feedback. E são todos da área? São todos da área, são profissionais da área, então a gente mandou para algumas pessoas que a gente confiava ali sensorialmente, para que eles descrevessem aquela cerveja e a gente pudesse utilizar aquele repertório de palavras para encaixar ali na nossa realidade, na nossa cerveja no caso. E é legal, e quem faz isso fica até honrado de participar, né? Sim, é muito legal, né? Você, como a gente fala, você criar algo novo, né? É uma criação nova, fazer brotar, florescer algo novo e quem não gosta de... Né? Sem falar que gera um entusiasmo e às vezes você tem a maneira de homenagear determinado profissional. Com certeza. Que nem nós no nosso segundo rótulo, que é a cerveja Rubra de Fazenda, tivemos a honra de convidar 2 amigos, 2 sommeliers que eu particularmente respeito e admiro muito, que é o Tércios Viking e a Rosária Pens. Então, vamos fazer um blend junto, vamos lá na Fazenda da Única, vamos participar. Então já vai instigando algo novo. Não, só os belgas lá fazem um blend. Não, vem pra cá, vamos fazer um blend junto, vamos achar uma característica sensorial junto. Que massa, e a bagagem que eles têm vai agregar a gente e nós a eles. Com certeza. É uma troca recíproca. Essa é a troca recíproca e necessária para o nosso atual mercado. A gente está num grande momento de compartilhamento de informação e não de transformar tudo em segredo. Não adianta a Endemic, claro que vocês têm as receitas, a técnica ali aplicada, mas não adianta vocês chegarem, não, a gente fez uma cerveja com terroir e tá aqui, mas como é que vocês fizeram? Me explica aí. Não, só comprem e provem. Não é o momento de guardar segredo, o momento é de abrir o livro. Dividir e conquistar. Exato, compartilhar a informação. Toda informação só é informação quando é compartilhada, senão vira segredo. Sim. E eu nunca vi nada evoluir no mundo, na história, com segredo. O mundo só as frases boas, né, cara? Essa aí eu vou guardar, cara. Mas é verdade. O mundo só evolui quando a informação é repassada. E querendo ou não, pra gente é bom porque existe um movimento daí, né? Não é só poucas marcas fazendo coisas muito especiais. É um movimento de várias marcas produzindo algo que valorize aquele aspecto que ele quer valorizar, por exemplo, o terroir, e entregando isso ao público, explicando ao público que aquilo foi desenhado, foi feito com os aromas e sabores intempéries daquela área. Então é importante isso, fomenta mais o mercado. E é isso que vai fazer o que vocês estão trabalhando agora, e a gente também veio para somar, né, com a cerveja que a gente fez há pouco tempo, que se chama Brasília Terroir, justamente fazer com que isso que vocês estão tentando traduzir num líquido vire um estilo que vai ser difundido e depois reconhecido mundo afora. Eu acho que todo mundo que está nessa mesa conversando aqui tem muita vontade de transmitir brasilidade, né? Cara, todo estrangeiro que vem para cá paga mó pau nas frutas que a gente tem, nas coisas naturais que a gente tem, e a gente não valoriza, cara. A gente vende isso a preço de banana, transformam isso com a tecnologia que tem fora, vendem super caro. Aí o produtor de café ganha pouco dinheiro, mas o cara da Alemanha que transforma o café não planta nada de café e tem 4, 5, 10 vezes mais lucro do que o cara que está lá colhendo, plantando, se preocupando. E às vezes é mais famoso por ser um mestre cafezeiro do que o brasileiro que produz um café de qualidade. E querendo ou não, a gente tem pequenas propriedades que produzem, então valorizar também a pequena propriedade familiar muitas vezes é muito importante. O Brasil é gigante nessa área. O transformar um real em vários, né? Exato. É o pequeno que tem o seu apoio, tem o seu giro completo, tem o seu cuidado, né? Então tem a dedicação. Cada produtor tem o seu jeito de cuidar do seu grão, do seu ingrediente, das suas frutas. Isso que o Antonés falou, eu vi muito, né? Quando passei um tempo fora e conversando com cervejeiros de outros países. Poxa, no Brasil tem
é um paraíso trabalhar com as frutas que vocês têm. Eu queria muito ter. A gente fez algumas cervejas com frutas brasileiras lá, né, nos Estados Unidos, e os caras ficaram fascinados. Até que enfim trouxeram frescor para uma cerveja com fruta. E escutando isso do mercado americano, né, que tem um mercado bem evoluído. Cervejas bem evoluídas, tem frescor em vários estilos. Poxa, finalmente usaram fruta do jeito certo. Eu escutei isso lá. Então, assim, é legal entender, cara, olha o potencial que a gente tem aqui. E a gente fica pensando em fazer cerveja igual dos caras. Cópia. Eles estão querendo muito fazer o que a gente tem aqui, usar o que a gente tem, e a gente quer copiar. É bom fazer uma German Pilsner, é bom fazer uma Triple belga, né, uma Stout, né, puxar, claro que é legal replicar o que os caras fazem, mas botar esse desejo neles de replicar o nosso é que vai transformar a gente numa escola, numa referência. Existem estilos que já foram consolidados, né? Sim. Tipo, que não vão deixar de existir, a gente vai continuar produzindo. E a gente continua produzindo, tipo Pilsen, tipo German Pilsen que tu disse, a IPA, a Catarina Sours, mas a gente precisa avançar, né? Se a gente ficar só nisso, a gente vai ficar só nessa réplica. Eu acho que a gente precisa ter a característica, há muito tempo atrás, que a Bélgica teve de pegar, tá bom, é cerveja de trigo, o que eu vou botar a mais? Eu vou botar uma raspa de laranja, eu vou botar um coentro e transformar uma coisa clássica em algo inusitado, novo, que hoje virou clássico. Por que não a gente sair da casinha agora, para daqui a 100 anos o que a gente estiver fazendo agora virar um clássico, né? 100 anos eu acho que eu fui um pouco longe, né? Não, mas vamos fazer em 10, né? Anos, pra você olhar vamos fazer 100 em 10. Aquela galera estamos fazendo uma cerveja igual a Endemic fez. Esse é o objetivo, né? Criar essa marca, né? E compartilhar e ser lembrado por fazer uma coisa autêntica, fazer algo bom. Ninguém vai ser lembrado, né? Daqui a 30 anos, como profissionais, nossa, eles faziam uma American Pale Ale igualzinha a American Pale Ale de lá. A gente fala, ninguém vai ser lembrado por isso. Não vai. A gente vai ser lembrado porque um dia resolveu topar o desafio de fazer algo diferente, algo autêntico, né? E dentro disso, falem também um pouco até conectando nisso, da dificuldade de criar essa cerveja de vocês, a cerveja fazendo. E de empreender também, né? Pode falar sobre isso. Empreender no meio e a dificuldade da cerveja, né? Que já é super complexa por si só. A dificuldade de execução, assim, faz 3 anos que eu trabalho com cerveja, foi o maior desafio até então. Porque, como muita gente sabe, um dos maiores inimigos da cerveja é o oxigênio. A partir do momento que você está trabalhando com um blend, que faz uma cerveja virar 5, e cada partezinha dessa você coloca num barril, e aí depois coloca de novo, então é muita chance de dar errado, é muita chance de, às vezes, o insumo que está em infusão ali, no nosso caso, tipo casca de laranja, ela ficar tempo demais, passa um gosto astringente, você perde aquela amostra, tem que refazer, daí aquela outra cerveja base já passou do tempo, aí você tenta refazer de novo, tem outra coisa que já passou. Então acho que é muito difícil você manter tudo alinhado como você gostaria que fosse, e aí que entra o desafio. Se é isso que você tem agora, do que você vai extrair disso? Qual será o resultado final do que você tem agora, não do que você gostaria que tivesse? Então, o conselho que eu dou para quem quer fazer esse tipo de cerveja, para quem gosta desse tipo de cerveja, compre esse tipo de cerveja. Mas quem quer fazer, não espere glamour, é muito trabalho, é muita chance de dar errado. O custo para fazer isso é altíssimo e muitas vezes dá errado, você tem que voltar, tem que ter persistência, até achar um perfil condizente e torcer para que dê certo. No nosso caso, por exemplo, as cervejas também todas são feitas manualmente. Então, cada garrafa foi por nós envasada, recravada, rotulada. A gente colocou o número de série dela ali, numeradas. Então, cada garrafa teve uma tratativa especial ali, o que é um produto feito à mão. Então, claro que tem um trabalho... É o artesanal no sentido literal da palavra, do artesão, né? Exatamente. Legal. Empreender em 2020, pegando o gancho, empreender em 2020 em plena pandemia é meio que loucura. Mas pra gente fez muito sentido. Estamos colhendo agora os frutos que a gente plantou lá em 2020, naquela época que o mundo estava um caos. E temos aí projeção a gente tem muita cerveja que está ainda em processo, cerveja jovem, cerveja velha. Então eu imagino que nos próximos anos a gente vai continuar nesse lançamento de cervejas tropicais, safras principalmente
principalmente pelas intempéries que a gente tem lá em Rancho Queimado. A gente produz na fábrica da Única, nós somos ciganos, então nós somos uma marca que terceiriza na fábrica de outros. E lá em Rancho Queimado a gente está na Serra Catarinense, indo para Lages, então eu creio que a fábrica da Única deve estar em uns 900, 800 metros de altura. Obrigado, caminhão. Foda-se barulho. E então tem toda essa dificuldade até mesmo de locomoção, por exemplo, para conseguir ir até lá e trabalhar e produzir essa cerveja que a Cif disse que é tão trabalhosa manualmente, que tem então uma tratativa muito especial para que a gente consiga levar até as pessoas aquilo que a gente idealizou no momento ali do blend, por exemplo. Então, para que a cerveja chegue com as características que a gente quis ou quer, é um longo trabalho, então é bem árduo. O que eu acho mais legal da cerveja de vocês, pelo que vocês falaram, é que como é uma coisa literalmente viva, que se transforma com o tempo, vocês provam e conseguem inserir características naquele instante para direcionar talvez para um outro caminho, porque se você queria que fosse para cá, foi para cá, você vai agora falar que tem que vir para cá para chegar lá no final. E isso depende de muita técnica, conhecimento, feeling, que o Zinho costuma falar bastante isso. O principal ingrediente da cerveja, e principalmente do de vocês, é aqui, é o cervejeiro. Sim. No momento do blend, acho que é crucial, né? A gente está atento ali sensorialmente, não está carregado sensorialmente, para a gente conseguir fazer um blend bem feito, para que essa mistura obtenha ali aquilo que a gente deseja. E precisa evoluir, né? Então que ela evolua, então você tem toda uma incerteza. Como a gente utiliza a refermentação na garrafa, ela tem aí uma vida útil longa, a gente dá um prazo de validade de 5 anos, mas ela vai continuar evoluindo na garrafa, afinal ela está viva, né? Ela está ali. E como é que a galera faz aí que está ouvindo o podcast ou assistindo esse vídeo, tá todo mundo salivando? Como é que faz para achar vocês e comprar? Eu já tenho a minha, mas quem quiser ter a sua, como faz? A gente está no Instagram, @EndemicBrewingCo. Se colocar @Endemic no Instagram você vai encontrar. E aí a gente tem a venda através do WhatsApp. Estamos elaborando o nosso site /loja, teremos um blog também para convidar algumas pessoas para estar falando da experiência com cervejas de fazenda, com cervejas de terroir, com cervejas que agregam toda essa autenticidade que a gente falou. Então vai ter uma área ali ao sommelier dedicada a alguns amigos que a gente vai convidar para escrever. Se a gente não tiver escrevendo lá, esse episódio não vai pro ar. Vou cortar. Se eu não for convidado, eu vou cortar. E aí vai ter o site daqui a um tempo, o lançamento do Clube da Endemic, nós teremos um clube de assinatura com blends exclusivos, cervejas que a gente tem um volume menor de tiragem, então vai ser direcionado a essas pessoas que de alguma forma contribuem muito com a gente. Teremos também uma grife pequena com roupas, bonés, enfim, alguns acessórios da marca, taça. A gente terá a taça ISO, que é uma específica para degustação, né? Isso. Então tem um caminho enorme assim, de desafios pela frente aí. Né? Nos próximos 6 meses aí a gente tem muita novidade. Que show demais, cara. Só desejo sucesso, não só por carinho, né, e amizade, né, porque tem um carinho enorme por todos vocês aqui, mas pelo conceito. Eu acredito, né, não é só, eu não quero que vocês deem certo, eu acredito no vocês dando certo, né, em função desse peito para encarar um desafio, né, sabendo, né, que lançando em um ano de pandemia, eu criando, né, uma cerveja que tem uma paulada de desafio técnico para ser ultrapassado, né? Então, sabendo que a frustração é um fantasma constante, né, para quem trabalha com esse tipo de cerveja, não só admirador, mas fã mesmo do trabalho de vocês. Fico orgulhoso demais de ver essa evolução toda no mercado. E, cara, para mim, a escola brasileira de cerveja, ela está montada, já existe, né? Agora a gente só tem que estruturar ela, só mostrar que ela existe. A fundação já está ali, a fundação a gente tem estrutura pronta, é só construir, botar, levantar, içar a bandeira, né? Dar valor para nossa bandeira de novo, né? Trazer uma imagem boa de volta para a bandeira do Brasil, né? Em cima do produto nacional, do valor, né? O principal ingrediente da cerveja, né? Eu falei isso no nosso documentário. Tem malte, tem lúpulo, tem água, tem fermento. O principal ingrediente da cerveja brasileira é o brasileiro. Sim.
sem o nosso toque, dá as mesmas coisas pro americano, ele vai fazer outra cerveja. Pro belga é outra cerveja. Como na culinária, a mesma coisa. O principal ingrediente da nossa cerveja é o profissional brasileiro da cerveja. Esse é o principal. Se a gente não cuidar e não fizer esse evoluir, a cerveja vai ser parecida com a dos outros e não a nossa. Nós somos jovens, né? Eu tenho 26, o Nassif tem 27, então a gente tem uma longa caminhada. Enorme. Aí até, digamos, uma consolidação do que virá a ser a escola cervejeira brasileira, a escola brasileira de cerveja. Vão ouvir muito, mas eu tenho de tempo de cervejaria mais do que você tem de vida. Eu falei, que bom. Preparem-se. Então te prepara para ver coisa que tu nunca viu na tua vida comigo. Né? Tem que ser assim, tem que ser assim. Eu acho que assim a gente vai pro alto. E vocês são parte disso, né? Somos todos aí junto parte disso. E a gente vai muito longe e muito para cima. Isso eu tenho certeza. A gente agradece pelo espaço para poder estar falando um pouco sobre a gente que agradece vocês aí. E não é a primeira de muitas, né? Temos agora um convite lá para o site deles, para o blog. Vamos conversar mais vezes, porque... 2 artigos escritos por nós, exato. Né, de entrevistas. Foi a primeira cerveja, não, com certeza não vai ser a última. Então a gente sabe que ainda tem muita coisa legal para rolar aqui e discutir. Fechou. E quem tá agora... Pode dar o último Fala nome. da Rubra. Tu falou da Rosária, tu falou do Tercios. Fala o que a gente fez na Rubra. Então, nós fizemos uma cerveja, pretendemos lançar no final do ano, chamada Rubra de Fazenda. Então a primeira é Clara de Fazenda, a segunda é a Rubra, que ela é semelhante a uma Red Flanders belga, é a inspiração de uma Flanders, mas além de insumos nacionais, utilizamos a fruta do araçá vermelho. Caralho, que irado. Que é nossa. Né? Que é nossa. Exato. Então ela tem uma picância, tem um condimentado, tem acidez. Colhidas em frente à fábrica. Que legal. Colhidas em frente à fábrica. Vocês estão gravando essas coisas, batendo foto pelo menos? A gente faz um documentáriozinho, tem um drive ali com bastante coisa. Então em breve mais novidade ainda, né? Sim. Porque vamos começar a divulgar. Uma dessas a gente convida vocês para ir lá colher as frutas da Uni. Demorou? Vamos lá? Fechado, vamos. Combinado. Vamos gravar. Legal. Fechou? Show de bola. E galera, quem está assistindo esse vídeo agora no YouTube, não esquece de se inscrever, ativar lá aquele sininho clássico. E quem escuta a gente nas plataformas de podcast também, tem bastante coisa ainda para ser lançado. Talvez a gente aproveite os meninos para outros vídeos, se não agora em outras oportunidades. E não esqueçam de escrever o que vocês querem também de conteúdo, porque assim como a cerveja deles, nosso conteúdo também é vivo, também somos seres humanos aqui e trazendo características novas para esse mercado cervejeiro. Fechou, beleza? galera. Até a próxima. Galera. Valeu.